Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom estar aqui, como é bom louvar e engrandecer o nome de Deus. Eu não entendo, não compreendo como alguns que podem estar, não fazem questão de estar aqui. Eu não compreendo como o crente, o servo de Deus, no dia que nós reservamos para estar na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais, louvando em comunidade o nome grande do nosso Deus, eu não compreendo como alguns preferem a cama, né? E quem ama o sono não prosperará, é o que a Bíblia diz, né? Quem ama a cama não vai caminhar nos caminhos do Senhor, né? E a gente precisa, de fato, ter bom senso, ter amor pela causa e pela casa do Senhor, para que possamos caminhar juntos a todo tempo e a todo instante. Amém? Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 72, versículo 20. Eu falei outro dia, tem uns 4 anos sobre esse texto, mais ou menos, né? Só que eu dei um enfoque diferente sobre a expressão contida no Salmo, e é uma expressão que me chama a atenção. Da última vez que eu preguei sobre ele, eu disse que alguns fatores que fazem com que a oração cesse, alguns fatores que fazem com que a oração deixe de ecoar dos lábios dos crentes. No texto diz assim: aqui cessam as orações de Davi, filho de Jessé. Nessa minha tradução aqui que a gente usa da igreja, diz assim: terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Eu imagino como deve ser não orar. De vez em quando eu paro e imagino como deve ser a vida de um crente que não fala com seu Deus. Deve ser semelhante à vida de um filho que não fala com seu pai, morando na mesma casa, cruzando com ele todos os dias, mas faz questão de evitá-lo. Eu fico imaginando como deve ser a relação numa casa onde o pai e o filho, ou os filhos, evitam-se. Não se falam, não compartilham, não brincam, não sorriem juntos, não ironizam. E assim deve ser, muitas vezes, a relação entre pai e filho, quando o filho prefere não mais falar com seu pai. Aqui cessam, imagine agora o seu nome, as orações, ou a relação, nesse caso nosso aqui, as orações de fulano de tal. Oração, na verdade, ela tem sido negligenciada em nossas vidas por diversos motivos. Mas há uma geração que tem se levantado, pelo menos um grupo de homens e mulheres que tem se levantado e tem compreendido o que é de fato oração, que tem de fato compreendido por que nós devemos orar. Oração não no sentido de perverter a vontade de Deus, como alguns imaginam, determinando alguma coisa a Deus, impondo alguma coisa a Deus, ou até mesmo cobrando alguma coisa a Deus. Oração não no sentido de fazer com que a nossa vontade se cumpra, mas de fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nós. Oração no sentido de contemplação, de ver a beleza de Deus, de contemplar a presença de Deus, de ser agraciado por essa presença e simplesmente por essa presença. De sentir-se confortável na presença de Deus. Já recebeu alguém na sua casa que você fica desconfortável na presença daquela pessoa? Talvez por não ter muita intimidade, talvez porque você acha que aquela pessoa é rica demais, é boa demais para que você possa oferecer algo a ela, ou talvez porque a própria presença dela gera em você algum sentimento de repulsa. Infelizmente, muitos de nós, muitos daqueles que são chamados filhos de Deus, não se sentem à vontade na presença de Deus. Daí tantas anomalias no meio cristão. Daí tantas anomalias exegéticas no meio evangélico, justamente porque a oração perdeu o seu sentido. Talvez até se ore, mas não se ora como se deve orar. Talvez até se faça algumas orações, alguns monólogos, mas não como se deve orar. Oração, na verdade, vem para mexer com a nossa alma. Oração, então, vai fazer uma busca ativa no nosso ser. Oração vai tocar em assuntos que muitas vezes nós não tocaríamos em outras oportunidades da vida. Oração, ela se dá no silêncio e na solidão. E é no silêncio e na solidão da oração que superamos os ruídos da nossa alma inquieta. Quando os ruídos do medo vêm, quando os ruídos da preocupação, da ansiedade vêm,
o melhor remédio, na verdade, é essa oração dentro do próprio quarto. É essa oração quando nós fechamos a porta e colocamos-nos de joelhos diante de Deus e pedimos: Deus, acalma o nosso ser. Via de regra, nós pedimos: Deus, acalma a tempestade, mas deveríamos pedir: Deus, acalma o meu ser, tranquiliza o meu ser. Esse ruído do medo não pode ser mais alto do que a tua voz, o ruído da ansiedade não pode ser maior do que o teu amor, o ruído das preocupações não pode ser maior do que o teu cuidado. É no silêncio da oração, então, que superamos esses ruídos dessa alma inquieta. Como é bom aquietar e dormir na presença do Senhor. Como é bom aquietar e saber que tem um Deus que cuida de nós. Como é bom saber que nós temos um Senhor. Como é bom saber que nós temos, então, alguém que está disposto, de fato, a cuidar de nós. E a nossa alma anda tão inquieta, são tantos ruídos no nosso ser que nós não conseguimos compreender exatamente o que é. Semana passada deu um probleminha aqui na quarta-feira na internet, algumas pessoas começaram a chiar, porque não estava compreendendo aquilo que eu estava falando. E muitas vezes nós não compreendemos o que Deus fala por causa dos ruídos da alma, das interferências do ser. Nós nos acostumamos tanto a ter algo que seja próximo da perfeição, mas quando diz a respeito da oração, a nossa alma está cheia de ruídos, dos medos, das ansiedades e das preocupações. Segunda coisa, na oração íntima, intimista, que podemos ser totalmente transparentes conosco e com Deus. É nessa oração íntima, intimista do falar, sem muito escolher palavras, sem escolher uma linguagem rebuscada, que nós podemos ser sinceros com Deus. Nós podemos externar a nossa sinceridade, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de sei lá o quê. Nós podemos então nos colocar diante de Deus de maneira sincera, sem escolher o tipo de assunto. Já conversou com um amigo e você começa falando sobre o final de semana e quando você vê, você já está falando de algo totalmente diferente. E vocês vão falando, conversando e você não se preocupa muito com o tempo, você não se preocupa muito com o assunto, simplesmente vai fluindo. Transparência. Na oração íntima, intimista que podemos ter com esse Deus, podemos ser transparentes ao ponto de mostrar quem verdadeiramente somos. Ah, como é bom nos mostrar como somos. Como é bom saber que alguém que conversa conosco, mesmo nos conhecendo até melhor do que nós mesmos, é capaz de ainda nos aceitar. Um dia, há muitos anos atrás, eu tinha acabado de sair antigamente tinha união de treinamento dos adolescentes da igreja, né? E eu tinha saído dessa união de treinamento aos 19 anos, dos 14 aos 19 eu fui presidente da união de adolescentes, e tinha uma conselheira. Essa conselheira ia casar e eu encontrei com ela no ônibus, eu estava retornando do trabalho, e ela sentou do meu lado e ela me disse que ia casar e eu felicitei ela e eu fiz uma pergunta a ela que ela ficou sem respostas. Eu perguntei: se você fosse homem, você casaria com você mesma? Ela coçou a cabeça e ficou meio que sem jeito e disse: eu acho que sim. Eu acho interessante que Deus me conhece, sabe quem eu sou, sabe dos meus defeitos, sabe das minhas imperfeições. E ainda assim esse Deus faz questão de estabelecer um relacionamento comigo. Como igreja, Ele faz questão de casar com essa igreja, a noiva, mesmo conhecendo as imperfeições, mesmo conhecendo tudo isso. Então é na oração que eu posso mostrar a Deus quem eu sou. Eu posso desnudar a minha alma. A palavra revelação, interessante isso. As pessoas falam muito em revelação, mas o texto no original, revelar, quer dizer desnudar. Mostrar como é. Mostrar-se como de fato se é. Na oração eu posso desnudar a minha alma sem ter vergonha das minhas imperfeições físicas, morais e espirituais. Porque quando meu Deus vê essas imperfeições, Ele trata. E quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus Cristo em mim.
Ele vê, então, o que nós queremos e muitas vezes não conseguimos, mas ainda assim nos ama. Então nós precisamos voltar ao ponto da oração íntima e intimista, da oração que de fato nos torna transparente diante de Deus. Eu não preciso tentar enganar Deus, eu não preciso tentar impressionar Deus, eu não preciso tentar de alguma forma, de alguma maneira, fazer algo diferente que não seja mostrar quem eu sou diante de Deus. Terceiro, orar não se resume a pedir coisas. Orar se resume a ser cativado pela santidade de Deus. Isso é bonito demais. Se oração para você é pedir, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento prostituído. Se sua oração se resume apenas a pedir, a sua relação com Deus é uma relação mercantilista. Mas quando a oração, então, é a contemplação da beleza da santidade de Deus, quando oração passa a ser algo que você contempla o seu Senhor, aí a coisa toma um novo rumo. Lembram de Moisés? Moisés contemplou tanto a santidade de Deus, estava tão próximo, e quando saía dali o seu rosto brilhava, tiveram que colocar um lenço, um véu em Moisés. Chorou dessa forma, pedindo: Deus, que seja assim comigo como foi com Moisés. Eu só consigo lembrar de uma analogia com o ímã. Você coloca ali uma agulha, deixa ela por um período em cima do ímã. Quando você tira aquela agulha, está magnetizada. Mas depois de um tempo, aquilo vai embora, se esvai. Por que não veio dela? Oração é assim, quanto mais a gente está próximo de Deus, mais semelhante a Cristo nós somos. É a presença mística e real de Cristo. Essa contemplação não se dá na Eucaristia, como diz a teologia católica. A presença mística de Cristo, a de fato presença de Cristo, ela se dá em nós quando nós somos subjugados por Ele. Quando nós nos dobramos diante dEle, quando nós então colocamos a nossa vontade de lado e dizemos: a Tua vontade. Como é bom orar assim. Como é bom, então, orar em silêncio, e o silêncio da alma, quando nada se diz, nada se fala, nada se pede, nada se pensa. E você pode, então, contemplar a beleza da santidade de Deus, a presença mística de Cristo naquele momento, e seu coração sai dali aquecido. Sua alma sai transbordando, tua alma sai lavada, e você diz: glória a Deus, porque Ele é Deus. Glória a Deus, porque Ele, de fato, se fez presente em minha vida. Ah, como é bom isso, contemplar. Como é bom isso, sentir. Como é bom isso, saber. Como é bom se ajoelhar e dizer: Senhor, não sei o que falar, mas estou aqui quietinho nos teus pés. Não sei o que pedir, mas estou aqui em teus pés. Não sei nem o que falar, mas eu gosto de estar aqui contigo, Senhor. Está tudo bem. O dia foi uma bênção, eu não tive problema nenhum, as coisas estão fluindo normalmente, naturalmente, mas eu estou aqui aos teus pés. Eu gosto de estar aqui contigo. Eu gosto de olhar para ti, contemplar. Eu gosto de meditar. Eu gosto de te ver. Eu gosto tão somente de saber que posso conversar contigo qualquer hora, a qualquer momento. É essa contemplação que a igreja tem perdido. São tantos ruídos na alma. São tantos barulhos no ser. São tantas inquietações. São tantas notificações no celular. É tanta gente brigando pela sua atenção que muitas vezes você se esquece do que é essencial. A TV briga por sua atenção, o celular. Quem tem cachorro aí, até o cachorro briga pela sua atenção. Você está lendo a Bíblia, ele vai e bate a cabeça em você. Você está orando e o cachorro começa a arranhar a porta, latir, porque ele quer a sua atenção. E como eu disse na mensagem passada de quarta-feira, uma das características do diabo é a carência. O diabo é carente. O que ele mais quer é que você perca de vista a beleza da santidade de Deus. O que ele mais quer é que você não contemple a santidade de Deus. O que ele mais quer é que você não possa parar, meditar, avaliar, contemplar a presença de Deus em sua vida. Em oração a gente pode isso. Quarto, a oração nos torna santos por causa da santidade de Deus em nós. Um determinado evangelista, ele disse algo interessante, ele disse: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Parafraseando esse evangelista, eu digo: a oração te afasta do pecado,
ou o pecado te afasta da oração. Não dá liga orar e pecar. Até porque oração, ela se dá de um coração genuíno, limpo, puro. Os limpos de coração oram naturalmente. Os puros de coração oram de maneira tranquila. Mas nós precisamos rever essa santidade. Oração, então, faz com que a santidade de Deus em mim seja potencializada. De joelhos, nós vencemos muitas batalhas. De joelhos, nós vencemos a nós mesmos. O maior desafio seu não é vencer o diabo. O diabo já foi vencido na cruz, a morte já tem a sua sentença de morte declarada. Cabe a você agora crucificar a você mesmo. Eu não preciso crucificar quem quer que seja, eu preciso crucificar a mim mesmo. É uma luta ser igual. É uma luta porque acompanha-me em todo o tempo e todo instante. Desejo o divórcio de mim mesmo, mas não consigo. Desejo me desassociar de mim para que eu possa ser associado de Jesus Cristo. Desejo divorciar-me de mim mesmo para que eu possa ser tão somente a noiva do Cordeiro, mas de vez em quando o meu eu suplanta. De vez em quando o meu eu, então, faz das suas e eu digo, meu Deus, misericórdia de mim. E eu só posso sufocá-lo em meio à oração, eu só posso vencê-lo em meio à oração, eu só posso ver, de fato, o meu eu sendo crucificado e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como disse Paulo, quando eu levo uma vida de oração. Oração. Oração, de fato, que vai mortificar-me, oração que vai fazer com que a vontade de Deus seja cumprida em mim, oração que vai fazer com que eu possa me afastar de mim mesmo. Essa é a ideia dessa santidade, a santidade de Deus em nós, a santidade de Cristo em nós, a santidade que a igreja esqueceu. Não confundam santidade com doutrinas ou usos e costumes. Eu conheço muita gente que tem uma teologia espetacular. Certamente que o diabo é um excelente teólogo. Certamente que é. Ele conhece Deus melhor do que qualquer outro ser no universo. Mas o diabo continua sendo o diabo, mesmo tendo uma teologia excepcional. Eu conheço pessoas que são extremamente legalistas, que têm uma visão de reino totalmente legalista, e ele cumpre tudo dentro de uma legalidade até profana, mas cumpre. Mas não é santo. As motivações pelas quais ele cumpre a lei, as motivações pelas quais ele faz com que a lei seja, de fato, referência para ele, não são as motivações de Cristo. A santidade, eu diria para você, que é a mortificação do eu, é diminuir o eu, é Cristo viver em nós, é Cristo crescer em nós, é Cristo em nós. A ideia cristocêntrica. Aí eu me pergunto, e pergunto a você também, qual o centro da sua vida? A sua vida está girando em torno de quê? Talvez você me diga, em torno da minha família, de meus filhos, em torno da minha situação financeira estável ou instável. Sua vida está girando em torno de quê? Porque quando a sua vida gira em torno de qualquer outra coisa que não seja o Cristo vivo, o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo que morreu, mas que também ressuscitou, o Cristo que vai vir um dia e vai julgar vivos e mortos. Tem alguma coisa errada, essa sua santidade está fora do eixo. Essa santidade que é desperta em nós, que é avivada em nós, pela santidade de Deus em nós. Aí eu chamaria isso, de maneira muito tranquila, de convivência com o Espírito Santo. É quando nós podemos demonstrar que fomos batizados com o Espírito Santo, batizados no Espírito. As pessoas confundem muito dons com o fruto do Espírito, confundem muito, então, alguém que tem muitos dons, que é altamente capaz, com santidade. Isso não tem nada a ver. E de vez em quando eu paro e penso, e quando eu lembro daquele texto que nós temos um tesouro de barro, um tesouro guardado em vaso de barro, quando eu penso que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, quando eu olho para a minha própria vida, eu digo, Deus, não tem por que ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja.
Aí ele diz para mim, tem. Porque a honra e a glória são minhas e não sua. Normalmente pessoas altamente capazes não sabem o que é oração. Desde 2000 e alguma coisa, eu estou no seminário em 2005, dando aula no seminário, e eu tenho visto uma coisa interessante. Os mais inteligentes, claro que existem exceções, os mais capazes são os que menos oram. Porque eles se acham tão capazes, tão bons, que se esquecem da oração. E esses são os que duram menos no ministério pastoral. Os que são mais capazes. Os que têm um dom extremo para propagação da palavra, ou que têm o dom da homilia, da homilética, o dom da palavra. Os que conseguem racionalizar tudo, então eles conseguem vivenciar, porque são capazes disso. Mas tem uma vida curta, ministerialmente falando. Aí eu lembro de uma expressão, não sei quem disse, e eu achei fantástico isso, que ele diz o seguinte: orar é para os fracos. Os fortes não precisam orar. Os ricos não precisam orar como nós oramos. Pai, me dá dinheiro para pagar o boleto que vai vencer no próximo mês. Pai, que o menino não adoeça. Pai, se adoecer, que tenha médico no hospital. Pai, se o médico passar um remédio, que tenha, então, no posto de saúde. Pai, se não tiver no posto de saúde, que seja baratinho. O rico não precisa disso. O rico diz, vá lá, leve, faça, está aqui, compre. Os fortes não precisam de oração porque eles conseguem vencer os outros. Eles conseguem se impor pela força do braço. Aí Deus chama um povo fraco. Eu acho interessante a expressão de Plínio, o Velho, lá no século III, quando ele diz o cristianismo, se preocupe não, meu imperador. Esse cristianismo aí é a religião da cozinha, só tem mulheres e escravos. 100 anos depois, essa religião da cozinha de mulheres e escravos, ela é elevada ao posto de religião oficial. Quinto, a oração nos leva a uma vida de generosidade, compaixão e misericórdia. Quando eu oro, eu passo a sentir a dor do outro. Isso é interessante notar. Oração não vai fazer com que eu me enclausure, me feche, me tranque em mim mesmo ou na minha religião frustrada. A oração vai me levar a cuidar do outro, a sentir a dor do outro, a ter generosidade. E nós precisamos disso. Nós precisamos exercer a generosidade. Veja que Jesus disse, o pão nosso de cada dia, não diz, o meu pão. Pai, me dá meu pão. Os outros que se virem para lá. Não. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Isso é generosidade, é você sentir a dor do outro. É você sentir a dor do outro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de abençoar alguém e essa pessoa ficou tão maravilhada e você fica até com vergonha porque você sabe que no fundo você fez pouco. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece com frequência por causa da função que eu desempenho. Eu lido com muita gente e a igreja, não eu, mas a igreja abençoa algumas pessoas. E de vez em quando você vai lá e leva algo tão pequeno, tão básico, veja, básico, algo tão básico. E aquela pessoa responde com um cântico de gratidão tão grande que você se envergonha, você devia ter feito era mais. Oração, então, me leva a essa vida de generosidade, de sentir a dor do outro. As nossas almas muitas vezes se ligam na dor. As pessoas com que você tem uma afinidade maior, muitas vezes essa afinidade foi criada na dor. É na dor, é na compaixão, é na misericórdia. Na oração, então, nós aprendemos que é melhor conjugar o verbo compartilhar do que acumular. Como eu disse antes, os ricos, os poderosos desse século, com poucas exceções, não oram. Não oram. Nietzsche disse que só existe religião porque existe medo. Só que mesmo sendo filho de pastor, ele talvez não tenha compreendido que o verdadeiro cristianismo nos livra do medo. Nós não nos relacionamos com Deus através do medo, pelo menos não deveria ser assim.
Eu me relaciono com Deus não por medo de ir para o inferno, mas porque eu gosto da presença dEle. Eu converso com Ele, não porque eu quero tirar de mim alguns medos, algumas coisas. Eu converso com Ele porque Ele me satisfaz. Aí eu começo a ver, eu começo a perceber como a oração tem sido negligenciada diante de tudo isso. Então aprendemos que é melhor conjugar esse verbo a compartilhar. Eu vou compartilhar, porque Deus compartilhou comigo a sua natureza em Cristo Jesus. A natureza de Cristo. A oração me leva à reconciliação nos 3 níveis possíveis. Olha que coisa bonita, a oração como reconciliação. Eu encontro com quem eu sou. Aí eu lembrei do pastor Carlos Queiroz, naquele bate-papo que a gente teve, quando ele diz que na oração eu tenho a oportunidade de olhar em 2 direções. Ou eu olho na minha direção e vejo quão ruim eu sou, quão pequeno eu sou, quão miserável eu sou. Alguns não gostam dessa palavra não, miserável, mas o texto sagrado está dizendo isso mesmo, miserável. Miserável homem que sou. Ou eu olho para a santidade de Deus. Para quem você quer olhar? Imagine você que você tem uma casa muito bonita, num local muito bonito, e essa casa tem 10 andares. Ou você mora num apartamento aí de 40 andares, numa capital dessa da vida. Se você olhar para o lado esquerdo, você vai ver um grande lixão, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas se você olhar na outra direção, na direção oposta, você vai ver um campo belo, coisas bonitas e agradáveis. Para onde você vai olhar? Assim é quando diante de Deus, diante das nossas orações, nós queremos olhar para dentro de nós. Oração, então, me leva a olhar para Deus, eu encontro com quem eu sou. Eu sei que eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu sei também que Deus me ama, eu sei que eu tenho defeitos, mas eu sei que eu estou crescendo em Cristo Jesus. Eu sei que ainda não sou tudo aquilo que deveria ser, mas também não sou quem era antes. Eu estou crescendo em Cristo. Então eu encontro comigo mesmo e digo, Deus, eu não quero mais ser quem eu sou. Não sei se foi Cora Coralina ou quem foi que disse isso. Aí alguém perguntou, quem é você? Ela respondeu, eu já não sei, porque eu mudei tanto de hoje de manhã até agora. Eu não sei quem eu sou ainda em sua totalidade, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era antes. A meta é ser todos os dias mais parecidos com Jesus. A nossa meta é essa, sermos parecidos com Cristo. Eu encontro também na oração com quem eu feri, ou com quem me feriu, porque na oração eu posso exercer o perdão. Pai, perdoa as minhas dívidas. É na oração, quando eu vou oferecer o meu sacrifício, então que eu deixo ali em meio a tudo isso, e vou até Cristo, e digo, Senhor, eu perdoo a Ele. Eu já o perdoei. Já o perdoei, já não vale mais a pena. Já não dá mais para viver ou vivenciar nada disso. Acabou. Na oração eu encontro com aqueles que eu feri, com aqueles que me feriram também, então eu posso caminhar. E deixar as amarras do passado e olhar tão somente para Cristo, caminhando para Cristo, na direção de Cristo e com Cristo. E o melhor de tudo, em Cristo. É na oração que eu encontro com Deus. Essa oração simples, moderada, sem grandes preocupações, é que eu posso contemplar a face de Deus, a beleza da santidade de Deus. É nessa oração que eu encontro comigo, com o próximo que eu feri ou que me feriu, mas eu encontro com Deus também, que me faz olhar tanto para o próximo quanto para mim de maneira diferente, da mesma forma que Cristo olhou. Sexto, a oração nos ajuda a vencer o mal e permanecermos íntegros. Isso é interessante notar. Não há como vencer a tentação, não há como vencer o mal, se não for através da oração. Então a oração nos ajuda a vencer o mal e permanecer íntegro diante das tentações e paciente em meio às provações. A oração, ela nos torna, de fato, seguros por Deus. Não seguros em Deus, mas seguros por Deus. Eu costumo contar essa analogia para que fique claro. Se teu filho pequeno anda segurando na tua mão, ele tropeça e cai, e se machuca.
Mas quando você segura na mão do teu filho, ainda que ele tropece, você o segura. Deus tem nos segurado em Cristo Jesus. Por isso, a oração nos ajuda a vencer o mal, e nós precisamos disso. O mundo jaz no maligno, o nosso coração é mau, os tempos são maus, os dias são ruins. O lugar que nós nos sentimos seguros é na presença de Deus. É ao fecharmos a nossa porta, a porta da nossa alma para tudo mais ou para todo o mal e nos assentar tranquilamente na presença de Deus. E sermos pacientes. Sabe, a gente está vivendo um tempo de tantas incertezas, de tantas frustrações, de tantas inquietações. Aí o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos. Ou, como eu ensinei aqui na quarta-feira, parem de pelejar, parem de lutar, parem de guerrear e saber que eu sou Deus. E a gente precisa disso, dessa oração que nos faz descansar tranquilamente diante do Senhor. Eu conheço a história de 2 homens que dormiram em meio a tempestades num barco. A do primeiro homem, e todo mundo conhece a história de Jonas. Ele estava tão desolado, tão inquieto, tão insensível, que no meio de uma tempestade ele dorme e diz: a minha vida já não faz mais sentido. Já não há mais o que nem o porquê. Eu não quero cumprir a vontade de Deus. Esse homem dorme. E a história desse homem é muito interessante, porque mostra alguém com um sentimento nacionalista muito forte. Mostra a história de um homem de um egoísmo sem igual. Ele fica chateado porque Deus poupa a vida de 120 mil crianças. Mas também tem a história de um outro homem que dorme enquanto a tempestade cai. Esse homem é Jesus. Mesmo sendo Deus, ele orou, confiou e descansou em meio às tempestades. Uma marca interessante da vida de Jesus Cristo é a oração. É o relacionamento dele com o seu pai, que era tão intenso, tão bonito, que ele orava constantemente, todo o tempo. E no meio da tempestade ele dorme porque ele sabia, ele conhecia o Pai. A oração nos faz descansar na presença de Deus. A oração nos faz descansar em meio às tempestades. A oração nos faz ver quem é Deus e quem nós somos. E entre olhar para mim e olhar para Deus, sinceramente, eu prefiro olhar para Deus. Ore, porque toda a sua vida depende disso. Ore, porque todo o teu futuro depende disso. Ore, porque toda a tua história depende disso. Não abra mão da oração por motivo algum. Ore enquanto dorme, ore enquanto estiver acordado. Já sonhou orando? Eu já. Essa noite, mais uma vez, eu sonhei com a igreja cheia, orando. Ore, busque, faça tudo conforme a vontade de Deus para a sua vida. Ore, porque o Senhor é bom e a tua bondade se renova a cada instante. Pai, somos nós, teus servos. Estamos aqui diante de ti para contemplar a beleza da tua santidade. Estamos aqui para contemplar, Senhor Deus, o teu rosto e a tua face. Estamos aqui, Senhor Deus, para que possamos aprender a conjugar o verbo compartilhar e não somente acumular. Estamos aqui, meu Senhor, para, de fato, olhar para ti e deitar aos teus pés e dizer: Senhor, a tua vontade é a melhor vontade, é a melhor coisa para ser feita. A tua presença, de fato, satisfaz o nosso ser. Abençoa-nos para que possamos ser semelhantes, parecidos com o teu Filho, Senhor Jesus. Dar-nos um coração parecido com o teu. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar o próximo, a termos compaixão, generosidade e misericórdia. Faça de nós, Senhor Deus, o que tu quiseres, porque nós estamos aqui ajoelhados. Nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de ti, pedindo clemência e misericórdia sobre estes teus servos,
para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.